Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6. Nós leremos o verso de número 33 e depois leremos o verso de número 10. Mateus, capítulo 6, verso de número 33 e depois o verso 10. Irmãos encontraram? Os irmãos encontraram? Digam amém. Mateus, capítulo 6, o verso 33, nessa versão que trago, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Voltemos ao verso de número 10 do mesmo capítulo, que diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Tome o seu assento, muito obrigado. Deus abençoe você, a sua casa. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Silas Batista, minha pastora Daiane, este servo de Deus e toda a sua casa. Muito obrigado, pastor, por fazer o convite e nos permitir estar aqui juntamente com o senhor e toda a igreja que está aos seus cuidados. Queridos, a minha voz é essa mesmo. Ou Deus vai fazer porque Ele é bom, ou então nós vamos dormir. Um dos dois vai acontecer. Eu não tenho potência de voz, eu não tenho a teologia que esse homem tem, não tenho essas coisas não. Mas o Espírito que me resgatou, que um dia decidiu me alcançar, aí eu entro dentro da sua teologia, pela graça preveniente, que Ele utilizou e depois veio me resgatar pelo convencimento, Ele me dá paz para ministrar nesse tom de voz e saber que enquanto eu estou nesse tom de voz, Ele está visitando enfermos e está curando. Enquanto eu estou falando da palavra dEle nesse tom de voz, Ele entra em causas impossíveis e traz solução à sua mente. Ele vai confortar o coração que às vezes está triste. De repente, alguém que está desanimado, o espírito de depressão está querendo chegar na vida dele. A voz que é baixa é nesse tom, mas cheia de unção, vai entrar e vai dar a vitória para a sua vida. Eu creio assim. Nós estamos encerrando aqui o projeto 2026, esse projetando, e eu sei que eu não vou ser chamado de novo, então vou aproveitar para falar tudo que eu tenho que falar, pastor. Porque o que Deus colocou no meu coração, eu não vou levar para casa. O que Deus tem me incomodado já há alguns dias, participando já pela 8ª, 9ª vez pregando e projetando nesses últimos dias, nesses últimos 10 dias, já preguei umas 8, 9 vezes, em diversos lugares, sobre projetando, e Deus falando sempre a mesma coisa. Falando sobre o fato de que nós acostumamos a chegar num projeto de vida com uma lista enorme. A lista que eu chamo a lista do pão nosso de cada dia. Porque o texto que nós lemos aqui, de Mateus 6:33, ele nos dá um norte que vai ser explicado pelo verso 10, de que forma que nós vamos compreender. E Deus tem falado muito ao meu coração. Nós estamos acostumados a viver de campanha em campanha com a lista, pedindo, e Deus quer um pouco mais de nós. Ele está nos exigindo uma compreensão maior do Evangelho para que estas coisas sejam acrescentadas. Porque o texto que nós lemos aqui vai fazer parte disso, mas para você entender, eu vou precisar exercitar a sua fé, e vou ser um pouco enfadonho, e até às vezes até repetitivo, mas você com certeza vai sair daqui com esta palavra cravada no seu coração, e eu ouso dizer que você, colocando em prática, 2026 vai ser o melhor ano da história da sua casa, da sua família. Pastor, e que milagre o senhor vai fazer? O que é? Simples, direto, mas difícil de se executar. Mas para isso eu preciso que você me ajude, porque Deus me deu um tema. E eu mandei fazer uma camiseta, avisei o pastor presidente que eu mandei fazer uma camiseta. O tema dessa mensagem, eu queria que você repetisse comigo
no 3, após mim. O tema dessa mensagem é Eu não tenho plano B. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas agora nós vamos fazer mais forte, que o pastor está aqui, e se ele não escutar a força da igreja, vocês me envergonhar na frente do pregador. Então vamos lá, 1, 2, 3. Mas pastor, se eu não tenho plano B, qual que é o plano A? Plano A, buscai, pois, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que o texto está dando aqui para nós um pronome demonstrativo. Estas. Ele chama o texto anterior. Ele está nos convidando a ler a Bíblia antes para compreender o que é estas coisas. E é interessante você observar que ele vai falar no verso 25, falando sobre a solicitude da vida, comer, beber e vestir. Porque a nossa vida é isso. A nossa vida se resume a isso, é buscar a condição financeira de realizações a partir do comer, beber e vestir. E isto está muito claro no texto para nós. Só que com esta ideia de não ter plano B, e lendo o texto que nós lemos aqui, que ele diz, buscai, pois, primeiro o reino de Deus, aqui vem uma pergunta. Nós sabemos o que é o reino? Nós conhecemos esse reino? É interessante porque eu fui pesquisar, se você pegar o seu telefone e der um Google aí, ou buscar um dicionário e for procurar o que é o reino, como se é composto um reino, você vai perceber que para um reino existir, ele precisa ter um governante. Diga comigo, apenas um governante. Diga comigo, apenas um vai mandar. No reino só funciona se tiver um governante e um que manda. Se tiver dois, já não dá certo o reino. Isto dentro do nosso dicionário, da nossa história e tudo que a gente está vendo aqui. Preciso, para ser reino, precisa ter um governante, mas esse governante, para ele governar, ele precisa ter um território. Isso é o dicionário que diz. Você não vai dizer se o reino, ele é onde? Onde que é esse reino? Tem que ter um endereço, uma localização geográfica, você precisa ter um território. E também, para ser reino, precisa ter um governante, um território precisa ter um povo. E também precisa de uma cultura para se estabelecer esse reino, ou para se dizer que isso é um reino. E eu comecei a ver o tanto que Deus é bom. O tanto que a Bíblia, dentro da primeira regra hermenêutica de interpretação dela, que diz que a Bíblia por si só se interpreta, ela não precisa de livro extra nenhum para interpretar, ela está dizendo, por isso que eu chamei o verso 10, porque no verso 10, antes de perguntar, alguém que já fez a oração do Pai Nosso, só para eu saber, quem já fez? Por favor, preciso saber, quem já fez? Agora, baixa a mão. Quem nunca fez a oração do Pai Nosso? Então tem gente que tem preguiça até de levantar a mão. Porque nem levantou a mão. Vamos lá de novo. Quem já fez a oração do Pai Nosso? Eu disse que eu vou ser chato, vou ser enfadonho, talvez não volte aqui, mas a mensagem vai ser entregue. Observe comigo. Se você já fez a oração do Pai Nosso, como que começa a oração do Pai Nosso? Quem sabe? Valendo o prêmio. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Só um minutinho. Santificado seja o teu nome. Primeiro ali, verso 9, não é isso que está dizendo? Ok. Aí ele vem no verso 10. Ele está colocando aqui, vai dar cola para os irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa isso aqui. Só que no outro verso vai dizer assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois pede para perdoar os nossos pecados, não é? Está parecendo campanha nossa de assembleia. A gente pede o pão, pede pecado, tudo, só que a gente esquece que Deus só entrega o pão e dá perdão depois do reino, a vontade e o padrão dele ser estabelecido. Pergunta de prova. Nós já tínhamos percebido isso, pastor? Não. Porque quem é que ensinou essa oração? Quem foi, irmãos? Então Jesus estava certo ou errado? Ele colocou na ordem certa ou errada? Então ele está dizendo o seguinte, eu dou perdão, eu dou pão nosso, tudo que você está pedindo na lista do projeto, projetando 2026, 2027, eu faço, mas primeiro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Agora nós vamos começar a pregação. A primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso conhecer o padrão do céu. Aqui. Por quê? O que ele vai fazer na terra tem que ser igual no
céu. Se eu não sei como funciona no céu, eu simplesmente vou ficar pedindo igual eu aprendi na terra. Vai dar certo ou errado? Certo ou errado? Padrão do céu. Vira para a pessoa mais bonita que tiver do seu lado, diga para ela assim: o padrão da terra não serve. Não, diga para ela, o padrão da terra não serve. Diga para ela, tem que ser padrão do céu. Diga para ele, 2026, o padrão não pode ser terreno. O padrão tem que ser do céu. Porque senão as outras coisas não serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo a mensagem? Eu estou começando a mensagem para você entender. 2026, não adianta dizer o anjo vai vir entregar a bandeja. Não. Anjo não é garçom. Não, o anjo vai entregar o carro. Não, irmão, não é chofer, não é motorista e tampouco trabalha em empresa de revenda de veículo. Não, Deus vai resolver seu problema. Deus não vai resolver seu problema se não tiver padrão do céu. Pastor, eu não sou o pastor aqui, mas o senhor disse que era para eu sentar aí, sim ou não? O senhor disse assim, eu sou o presidente aqui, representado. Então não briga comigo não é doutrina na igreja. Mas tem gente que anda com a roupa que é padrão do mundo e que é bênção do céu. Tem gente que tem um celular e um linguajar na rede social, padrão mundano, e quer bênção do céu. Vem para a campanha, preenche, faz uma lista, chama os irmãos para orar, ora por mim, para Deus me abençoar. Deus está dizendo, muda o padrão que as outras coisas vão ser acrescentadas. Aumenta esse pano na roupa, muda esse linguajar, tira esse palavrão da sua boca, para de chamar coisa ruim e eu vou abençoar. É simples, irmão. Projeto de vida é esse. Não é projeto de vida que a gente vai chegar aqui e falar assim, Deus faz. Não, Deus não está interessado nisso não. Sabe o que Deus quer fazer? Não é dar para nós coisas, Ele quer tirar coisas de mim e de você. Você está entendendo? Diga amém. Tem coisa que você dá valor e Deus está doidinho para tirar. Está impedindo a bênção de Deus. Quando eu entendi isso, irmãos, eu comecei a negar a minha vontade. Por quê? Porque um dia eu fiz a oração. Olha lá, seja feita a tua vontade. Se não tiver padrão de Deus, do céu, e tiver a sua vontade no meio, não tem estas coisas acrescentadas. Não tem reino de Deus. Pastor, então quer dizer que a minha vontade é ruim? Não. Minha vontade é boa, pastor. Mas só que existe um porém. A Bíblia diz, e não eu, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Qual é que eu vou escolher, a minha ou a de Deus? Glória a Deus. Está difícil o culto, não está? Está difícil. Era a noite de encerrar dizendo, vou voar nas asas do querubim. Pode até voar, se o querubim aparecer aqui, eu só sei que poucos de nós vai ter coragem de chegar perto dele. Pelo que a Bíblia descreve de um querubim, irmão, se ele aparecer aqui, o primeiro a correr é eu, o segundo é o pastor Cílio, certeza. Nossa coragem é pouca. Mas as pessoas estão acostumadas a querer que a gente venha dizer assim, ó, Deus vai fazer. Não, Ele vai fazer em nós, para depois fazer por nós. É o propósito dele. Ele está dizendo assim, venha o teu reino. Quando eu falo venha o teu reino, eu estou dizendo assim, que o seu governo seja sobre a minha vida. Quantos querem ser governados por Deus? Então, anule a sua vontade e mude o padrão. Pastor, mas eu estou na igreja há muito tempo, eu já fui auxiliar, já fui cooperadora, já fui diácono, diaconisa, presbítero, missionário, evangelista, pastor, bispo, querubim, serafim, surubim, de tudo eu já fui nessa igreja, o senhor está querendo que eu mude meu padrão? Eu vou dizer para você, igual Jesus falou para o jovem rico, falta-te alguma coisa. Senão você não estava aqui, Deus já tinha levado você para o céu, e estava escrito, já não era mais pastor Carlos Eduardo, porque para si, o Senhor o tomou. Só que não. Estou aqui, pecando, pedindo perdão. Ora eu vejo um padrão que não é de Deus, eu tenho que mudar e me adequar. Ora eu faço um pedido para Deus e Deus fala assim, muda o padrão que eu vou dar isso aí para você. É só você consertar. Eu estive numa igreja recente agora, que eu já fui lá, acho que umas 5 vezes. E nas 4 primeiras vezes, pastor, toda vez que eu ia lá, Deus me revelava nome, dava um negócio para me orar, cura, milagre, muita coisa bonita. E dessa vez Deus falou para mim, não, você vai lá, vai pregar a palavra. E o povo ficou assim meio assustado, porque estava acostumado a gente orar, a gente ser curada, vomitar, desmaiar, anestesiar, aquela coisa toda. E eu preguei a palavra tranquilamente.
Encerrando, todo mundo ficou assim, esperando alguma coisa diferente. E Deus falou comigo, não, hoje é o dia de você profetizar arrependimento nesta igreja. E eu pedi licença ao pastor e falei assim, eu preciso que você fique de pé. E os irmãos ficaram de pé e eu disse assim, Deus hoje quer arrependimento pelos pecados aqui. E a bênção que Ele tem para você, ou a cura que pode chegar na sua vida, é mediante a sua sinceridade e arrependimento no altar de Deus. E fui orar ali nesse sentido. Porque nós estamos tão acostumados a vir para um culto e dizer assim, ouvir alguém dizer assim, eu sou profeta de Deus. Abra um parênteses, o senhor é estudioso, a maioria dos irmãos aqui já tem o ritmo do senhor e também são estudiosos. Como que era quando um profeta chegava em algum lugar? O que as pessoas faziam de pergunta para ele, pastor? Lembra? É de paz a sua vinda? O que eles queriam dizer? O senhor vai vir bater na gente, vai trazer uma coisa ruim, o que é? Agora, quando fala que vai vir um profeta na igreja, o povo já vem com a sacola, acho que vai ganhar alguma coisa, vem, meu Deus, é o dia que Deus vai profetizar algo grande na minha vida. Que é algo maior do que arrepender dos pecados e ser alcançado por Jesus? Irmão, não tem. O modelo do profeta de hoje, ele vem para revelar coisa boa para a gente. O modelo do profeta antigamente, ele vinha para dizer, conserta, arrepende, porque senão eu venho e mato, vou destruir. Não tem mais profeta assim. Por que não tem mais profeta assim? Porque os profetas de hoje, eles são movidos à oferta, a valores. A valores. Vamos fazer um evento ali, fomos convidar um camarada para cantar num culto nosso. Cantor, famoso. Ele disse, olha, como vocês são pessoas bacanas, que a gente gosta, que a gente ama, são amigos. E a igreja, eu vou fazer um preço para a igreja. E eu falei, pronto, fechou, tranquilo. Quanto? Ele, 40 mil reais. Eu disse, irmão, com 40 mil reais, dá para fazer a metade de uma igreja nossa aqui. Te ajudaria na obra, pastor Silas? 40 mil reais? Você imagina só, aí você vai tirar 40, desculpa, você não, o senhor vai tirar 40 mil reais e dar de oferta para um cidadão vir aqui cantar. Vamos dizer que ele cante 5 hinos. Que respeito a gente tem com a igreja? Que respeito a gente tem? É o tipo de profeta que a gente está tendo aí. Então nós temos que ter um cuidado, isso não é padrão do céu. Padrão do céu, como é que funciona? De graça recebestes, de graça dai. Se alguém quiser abençoar, que abençoe. Agora você estipular e dizer assim, não, é porque é para a igreja, é só uma oferta de amor, 40 mil reais. Quem aqui tem um salário de 40 mil reais? Não levante a mão, senão eu vou pedir emprestado alguma coisa. Mas pense bem, a maioria de nós não tem. Só o pastor Silas, e eu acho que eu vi uns 2 aqui que tem salário de 40 mil reais. Domingão, mas quem? Quem mais? Eu vi alguém que levantou a mão ali sem querer. Simeia, 40 mil também, Simeia. Daniel, no táxi ali é 100 mil. Irmãos, virou um negócio fora do comum. Então, o que eu preciso que você entenda a partir desta mensagem aqui? Qual é o seu projeto de 2026? Quais são os seus pedidos que você já elencou, já fez na virada do ano e está ali forçando Deus, ó, é isso. Vamos inverter? Vamos anular plano B? Eu não estou dizendo que você não pode ter pedidos nem projetos, não. Estou falando de plano. Nosso plano tem que ser para 2026 buscar o reino de Deus e a justiça dele. E agora não tem como mais você se valer e dizer que não conhecia. Agora você sabe como compõe um reino e qual é o padrão do reino. Primeiro, tem que ser padrão do céu, de lá de cima, que tem que vir para a terra. Não é o meu padrão mundano que eu tenho que influenciar o céu, não. E nem querer que a igreja se molde ao padrão da terra. Eu citei apenas 2 exemplos, vestimenta e fala. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita pastoral por esses dias, fiquei muito feliz, uma pessoa me convidou e disse, pastor, o senhor podia ir em casa lá, até eu tenho um pacote grande de açaí lá do Pará, para o senhor, vai lá buscar e o senhor me faz uma visita para orar com a gente. Eu disse, vou, e fui. Só que eu cheguei na casa do irmão, ele não tinha chegado, ele marcou às 14h30, eu cheguei às 14h20, um pouco antes. Cheguei, interfonei, quem abriu, a esposa dele. Aí eu disse assim, o fulano chegou, aí é lá, aquele infeliz ainda não chegou não. Aí eu disse, fiquei na minha, disse ok.
Ela, o senhor quer entrar? Eu falei, não. Vou aguardar ele aqui, se ele já está vindo. Ele marcou comigo, ele falou, não, ele até ligou para mim que ia chegar, mas e falou outras coisas que eu não posso dizer em púlpito. Sempre atrasa e eu já não sei o que é que eu faço com esse porqueira. Beleza. Estou falando, a esposa falando do marido. Quando ele chegou, ele, varão, desculpa, tal, assim, vamos entrando. Eu entrei, cumpri lá todo o rito, fizemos tudo, conversando. Ele falou, pastor, antes de ir embora o senhor tem que orar por nós aqui. Eu disse, ok. A esposa chegou e falou assim, não, eu quero ser a primeira, o senhor vai orar por mim, porque eu tenho problema A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, e foi o alfabeto todinho. Doença, irmão. Doença. Quando ela falou assim, agora eu sou a primeira para orar, eu falei assim, com uma condição. Ela, qual? Eu falei, eu preciso ler um texto. Ela, qual? Eu falei, Mateus capítulo 6, o verso 10. E li para ela, e falei assim, isso aqui, a hora que a senhora estiver vivendo isso aqui, todas essas doenças vão embora. E ela, não, mas eu vivo. Eu falei, não vive não. A senhora não vive. Primeiro, a senhora conhece Efésios capítulo 4, verso 29 e 30? Quem souber de cor, ganha um jantar. Quem sabe? Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Quem sabe, levante a mão. É um jantar. Você vai escolher o lugar, aqui em Palmas. Se colar aqui, vai pagar o jantar. Se decola. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí vai seguir. Para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Tá. Está falando para quem? Para os crentes. Porque lá no mundo o padrão é o quê? Xingar. É boca suja, é palavrão, é piada, é tudo que não presta, é lá no mundo. Mas o padrão do céu qual é? Quando o povo se reúne é para ter o quê? Cântico, louvor, salmo. Não é assim que a Bíblia diz? Então nós estamos vivendo desse jeito. Eu falei para ela, faz isso. Aí ela falou assim, não, pastor, é porque o senhor não conhece meu marido. Eu falei, não estou falando de conhecer, não. Eu estou falando que Deus tem padrão, e Ele não vai mudar o padrão dele porque o meu marido que eu escolhi é ruim, ou porque a minha esposa que eu escolhi, não fui forçado por ninguém, é ruim. Deus não vai mudar o padrão do céu por causa dos meus problemas na terra. É o contrário, os meus problemas na terra só mudam se eu buscar o padrão do céu e colocar na minha vida. É assim. A irmã ficou chateada, o camarada ficou com o pescoço grosso, tudo, e eu falei assim, agora eu oro. E disse, Senhor, muda o coração desse homem e desta mulher. Que o Senhor converta o coração deles ao Senhor e eles convertam um ao outro seu coração. Pronto, fui embora. Não me deram nem um açaí. Irmão, profeta ganhava oferta no Antigo Testamento. José, você que é professorzão aí dessas coisas aí. Ele ficava lá cheio de coisa para eles? Dava não, irmão. Quando ele vinha com a mensagem, com a lapada, saía de mão vazia. Às vezes com fome. Tem problema não. Mas a palavra fica. E a palavra, ela transforma. Ela tem poder. E eu penso que essa noite ela está trabalhando no coração de alguém. Eu acredito nisso. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós queremos a vitória, a bênção da terra aqui, com o padrão da terra. Alguns de nós não compreendem, mas Deus é tão misericordioso que Ele vai permitir a gente conquistar e chegar em algum lugar. Vamos acabar com a nossa força, vamos acabar com a nossa saúde, vamos acabar com a nossa paz e vamos conquistar algumas coisas na nossa vida. Porém, nós nunca vamos chegar aonde Deus projetou para chegarmos. Por quê? Porque estabelecemos padrão da terra. Nosso foco é muito aqui. E se a gente for fazer conta, dá até medo. Dá até medo, irmão. O tanto de força que a gente imprime para conquistar as coisas terrenas e não tem força nem coragem para juntar tesouros no céu. Nós estabelecemos na nossa vida tanto padrão mundano e humano que é difícil a gente viver o projeto de Deus, que é maior, é mais alto e muito melhor para a nossa vida. Está uma dificuldade.
Então eu estou chamando você a uma reflexão nesse final de projeto aqui, de projeto de vida, para você compreender. Eu me recordo de exemplos claros que a gente precisa entender. Nós queremos receber de Deus, queremos, então tem que permitir Deus preparar, porque Deus, Ele nunca vai fazer nada sem antes preparar o ambiente. O livro do Gênesis mostra isso, pastor. Quando a Bíblia diz que a terra era um caos, e o Espírito veio e fez o quê? Pairava sobre a terra. Ele veio organizar, para depois vir a criação pela palavra. Deus sempre vai organizar algum ambiente. E o método dele nunca mudou. Ele sempre vai enviar o Espírito dele para resolver problema, ou seja, preparar terreno. O Espírito Santo, ele habita na sua vida, sim ou não? Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai preparando o terreno. Eu vim aqui esta noite na qualidade de profeta. Para profetizar sobre a sua vida, que o Espírito Santo vai te convencer. Se preciso for, ele vai te pegar à noite no sonho, ele vai te dar visão. Quem sabe ele vai entrar no seu coração e na sua mente, te mostrar coisas do futuro, das coisas que você não conhece, das coisas que você não tem noção, para te mostrar o tamanho do projeto dele. Mas ele vai te convencer primeiro do pecado e que o padrão do céu tem que ser estabelecido. Ele vai fazer isso. Pastor Silas, de olho aberto e olhando para o senhor pode contar, não é 10 dias, 20 dias, é a partir de amanhã, as pessoas que vão entender esta palavra e que vão começar a frutificar. Algumas delas vão prosperar e alguém vai dizer assim, nossa, mas você não tinha. E como é que você conseguiu? Ela vai dizer, eu não sei. Mas eu estabeleci o padrão de Deus e outras ou estas coisas começou a ser acrescentada. Pastor, eu vou fazer uma viagem, mas eu não tenho condição. Deus vai começar a fazer algumas pessoas prosperarem e ser testemunho, e prepara, porque como eu disse ao senhor daquela questão aqui, tem que pensar nisso, porque a igreja vai começar a crescer numa velocidade acelerada. Mas o senhor está dizendo isso é o quê? É vontade do senhor? Não, irmão, eu não vim aqui fazer minha vontade. A minha vontade era completamente de estar hoje pregando numa igreja nesse sentido. Mas o que Deus colocou no meu coração e fala agora claramente é que a igreja, a partir de hoje, você pega, hoje é 1º de fevereiro, não é isso mesmo? Anote na sua agenda, a partir do dia 1º de fevereiro de 2026, a igreja do Aureni 3B começa a crescer de uma forma acelerada, porque ela vai jogar fora o padrão do mundo, estabelecer o padrão do céu, vai anular a própria vontade, estabelecer a vontade de Deus e vai dizer, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre os meus negócios, venha o teu reino sobre a minha vida sentimental, venha o teu reino sobre a minha saúde, venha o teu reino, e Deus vai entrar com poder, majestade, ele vai entrar com unção e autoridade, ele vai entrar com milagre, ele vai entrar com prodígios, sinais de maravilha, ele vai mexer na sua estrutura, na estrutura do marido, na estrutura do filho, na estrutura da casa, mas ele vai se manifestar como um Deus poderoso e que faz a diferença na sua vida. Eu creio nesta palavra. Eu estou dizendo a você, anota esse dia 1º. É o dia 1º onde Deus vem dizer para você, acabou. As coisas do mundo não faz mais sentido para você. A sua mente recebe de Deus um renovo pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Deus quer para 2026. Ah, mas eu quero um carro. Busca o reino. Não, mas eu quero um casamento melhor, busca o reino, se doe ao reino, e Deus vai convencendo quem Ele quer convencer, através do poder do Espírito Santo. Era moço, na igreja matriz, solteiro, e numa quarta tarde da bênção, onde pastor Pauleni e irmã Selma ministravam, eu cheguei um dia no corredor e passei e sentei, depois chegou uma moça e sentou do meu lado, pastor Silas, e disse assim, eu tive um sonho com o senhor. Eu sonhei que nós dois nos casávamos. Então eu entendo que Deus estava me mostrando que o senhor é o meu marido.
E pela estética e o porte dela, eu disse, é de Deus, irmão. Pensa numa mulher bonita. Bonita, 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 que os defeitos dela, irmão, devia ser por dentro das tripas. Porque por fora a gente não viu um problema na menina. Bonita. O padrão, cada um de nós tem um padrão de beleza que acha bonito ou acha feio. Era o padrão de beleza que eu acho bonito. E aquela moça falou aquilo, eu me empolguei. Caçula, fui para casa, morava lá no Tivino, lá com a Neide, lá na 72, perto do Duda lá onde você conhece. Cheguei, dobrei meus joelhos e falei assim, vou fazer uma campanha de agradecimento para Deus confirmar comigo que a bênção é grande demais. 1,80 m de mulher, irmão. Quer mais? Eu disse, é de Deus. E fui orar. De repente, o telefone meu tocou. Quem foi que ligou para mim? Pastor Pauleni Barcelos. Disse assim, meu filho, você está bom? Eu disse, estou. Ele falou, olha, eu não sei o que é, mas eu estava orando aqui e Deus só mandou eu te entregar uma frase. Eu disse, o que é? Ele falou, foge porque não é de Deus. Aí eu disse, o pobre, irmão, ele se alega, mas é rápido passa o negócio. Ele pega um pedaço de pão, vai comer, o pão cai com a margarina para o lado do chão, não tem jeito. E eu falei, Jesus amado, e agora? Eu já estava quase aceitando o negócio. Eu falei, tá bom. Encontrei a moça que tinha marcado um momento com ela, e ela disse, e aí? Eu falei, e aí que não tem aí? Não tem como. Ela, mas Deus me mostrou. Eu falei, eu sei, não estou duvidando que Deus te mostrou nada, mas eu estou dizendo não. Por causa da autoridade do pastor Pauleni, que não era meu pastor. Meu pastor naquela época era Deodato Júnior Barros, era da matriz. Mas eu entendo que Deus tem pessoas que dota de autoridade e unção como esse moço. Então, quando ele falou aquilo para mim, acabou. Eu entendi o que era. Fui para a igreja matriz fazer uma campanha, seguido, estou na campanha, no culto de domingo, uma moça aceita Jesus. E eu era líder de jovem, fui lá, me apresentei, entreguei o kit de discipulado, porque eu fazia o discipulado para batismo. O nome dela, Cíntia Coelho Câmara. E eu entreguei e falei, está aqui, vamos batizar. E tal. Eu fiz o discipulado para batismo, batizou. Aí eu falei, rapaz, me serve. Não tem 1,80 não. Tem 1,60, já dá. Bota um salto, ela fica organizadinha. E falei, rapaz, deixa eu orar. Falei com o pastor Deodato e com a pastora Marcelene. Falei assim, eu estou interessado naquela moça para casar. Veja se ela tem perfil de esposa de pastor. E eu era diácono. Eu perguntei a eles. 6 meses depois, pastor Deodato disse assim, meu filho, é uma menina boa, pode casar, animadinha, gosta de sorrir, trabalha na cantina, é bichinha ajeitada, vai dar certo. Pode casar com ela, pode chamar para namorar lá que eu aprovo. A pastora Marcelene também. Aí eu fui na minha mãe, falei, mãe, tem uma moça na igreja, assim, do lado do meu padrasto. E eu queria namorar com ela para casar, o pastor já liberou, eu preciso que a senhora conheça a moça para dar a liberação. Aí meu padrasto falou assim, e ela é o quê? É morena, é loura, o que é? Eu falei, não, é branquinha. Aí ele, não casa não. Eu disse, por quê? Mulher branca tem as carnes mole. Aí ele falou assim, tem uma menina assim, filha de fulano, assim, você casa com ela. Aí eu disse, já tem um voto contra ela aqui. Minha mãe conheceu a moça, é o pastor Liberato que está aqui? É o senhor mesmo, meu pastor? Oh, que alegria, homem de Deus, abençoado. E aí, a minha mãe conheceu ela e falou assim, meu filho, a menina é boa, serve para você, você é enjoado, você é chato, e ela vai aturar você pode casar. Aí eu fui até ela e falei assim, eu queria reunir com a sua família, ver se a gente podia reunir na sua casa, fazer um almoço, alguma coisa e tudo. E ela, o que é? Eu falei, não, lá você vai ficar sabendo. E ela ficou meio assustada e marcou, e eu fui na casa dela, pedi para reunir a família. Levantei e falei, olha, eu tenho interesse de namorar a filha de vocês, eu quero saber do senhor, eu quero saber da senhora, de vocês aqui, vocês autorizam. Eu pedi ela em namoro, e ela ainda não sabia que eu ia pedir ela em namoro. Certo é que eu pedi ela em namoro naquele dia. A família disse, se ela quiser, é com ela. Aí eu disse, e aí? Agora, você quer? Ela sim. Eu falei, só que tem uma condição. Ela qual? Eu falei assim, nós não vamos poder andar de mão dada, nós não vamos poder viver abraçado,
nem beijar, hora nenhuma, a não ser depois do casamento. Pode ser? Aí ela, sim. Nós namoramos 1 ano e 5 dias, até o casamento. Com 6 meses que nós estávamos namorando, eu estava trabalhando no projeto Santa Bárbara aqui, na época da construção, naquele canteiro de obras, e ela me mandou uma mensagem me pedindo em casamento, com 6 meses que estávamos namorando. Noivamos, 3 meses depois casamos. No dia que o pastor Amarildo disse para mim assim, agora você pode beijar a noiva. Eu dei o primeiro beijo nela. O processo que eu tive que suportar no meio da juventude foi interessante. Disseram, você é baitola? Você é gay? Porque eu nunca vi você de mão dada com ela. Nunca vi você abraçado com ela. Nunca vi você dar um selinho nela. Por que isso? Quer ser melhor do que os outros? Quer ser o bonzão, o crentão, o santarrão? O que é isso? Aí eu disse, é porque eu li toda a Bíblia e não vi nada sobre namoro. Não vi nada sobre o noivo fazendo esse tipo de coisa. Aí eu não posso fazer, porque eu quero viver o padrão do céu. Ah, mas e se você não gostar, se você não experimentar? Eu disse, ei, está repreendido, Satanás. Eu sei quem eu sou e o que Deus quer comigo. Se você não tem coragem de pagar o preço ou de viver o padrão do céu, viva a sua vida do seu jeito. Eu vou viver aqui crendo nas promessas que Deus fez para a minha vida e vou viver o padrão dele. Não é mais a minha vontade, porque eu fui mundano, eu sei o que é. Eu já vivi a vontade do mundo, eu falei, não quero. A turma ria, as meninas riam, faziam piadinha. A própria namorada e noiva falou assim, rapaz, esse homem está difícil, está diferente, porque eu já tentei umas 3 vezes. Dá um beijo nele e ele foge de mim. Você fala da minha esposa, se ela estivesse aqui, ela confirmaria. Estaria sorrindo, como sempre, né? Mas ela tentou 3 vezes me beijar e eu saí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço a sua casa nem a sua família. Mas eu sou apaixonado pela minha casa e pela minha família. Porque a unção que Deus colocou de paz dentro do meu lar, a unção de obediência sobre a minha casa, os meus filhos e a minha esposa, se tivesse que namorar 2, 3 anos sem contato, eu faria de novo. Ah, mas isso é o certo? Para mim foi, eu não sei para você. Mas eu decidi viver algumas coisas diferentes para ter resultado diferente. Eu queria resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou contando a minha vida para você? Porque eu tinha padrões mundanos e eu decidi largar tudo aquilo que era a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E alguém chega e fala, pastor, você tem muita sorte. Não é sorte, não. Isso é sacrifício da parte de Deus. Porque é doloroso você não fazer a sua vontade. É doloroso você não fazer o que os outros fazem, seguir tudo que os outros fazem. Mas você vai receber de Deus aquilo que os outros não recebem, porque Deus sabe do teu sacrifício. É assim. Tem pessoas querendo viver muitas coisas aí, mas não tem coragem de fazer um sacrifício pessoal. Sacrificar a vontade, quer viver a sua vontade, falar assim, Senhor, seja feita a minha vontade, aqui na terra e também no céu. Não funciona. Vai ser feita a vontade dele. Vai ser feita a vontade dele. E vai ser feita aqui na terra do jeito que ele faz no céu. Então a gente precisa conhecer a vontade dele do céu. Estabelecer o padrão dele. Pastor, o senhor está criando um modelo agora de que tem que ser assim? Não, eu estou falando para você fazer uma reflexão bíblica e procurar saber o que é que você quer da parte de Deus, porque Ele tem para dar, mas Ele tem padrão e Ele não vai mudar o padrão dele por causa da minha ou da sua vontade. É assim, soberania dele, o reino é dele, você é dele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20 diz, por bom preço fostes comprado. Quem é comprado não tem mais vontade. Quantos aqui foram comprados pelo sangue de Jesus? Então entenda que você não tem mais vontade, a sua vontade tem que ser cativa. A palavra de Deus 2026 vai começar a fazer sentido, a sua vida vai começar a fazer sentido quando você entender que Ele é o único governante, anulando a sua vontade e permitindo a dele estar acima de tudo e o padrão dele sendo estabelecido na tua casa. Porque sendo estabelecido, o esposo que não tinha bons modos ou que você dizia que era um traste, como aquela irmã falou, ele começa a ver diferença, porque o Espírito Santo que
que habita em você pelo padrão do céu, vai ganhar o marido. O seu filho que está distante, quando vê a unção de Deus na tua vida, vai dizer, eu não suporto essa unção, eu preciso estar lá na igreja onde a minha mãe vai, o meu pai vai, porque ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, e quando eu chego perto, alguma coisa me incomoda, sabe o que é isso? É o padrão do céu estabelecido na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem outro jeito. Eu quero o resultado, mas eu não quero o padrão do céu, o padrão de Deus. Acabou. Esquece. Não funciona. Não funciona. Não tem jeito. Na minha época, pastor Silas, existia um padrão extraordinário. Vou falar isso aqui para você entender. Eu estou fazendo relatos de coisas muito claras para nós entendermos a mensagem. Na minha época, um filho que fazia graça com o pai ou a mãe, ele levava um presente chamado peia. Eu não sei se é da época de vocês aqui. Nós que já estamos nos 50 para frente, é assim. Aqui tem uma turma mais nova. Tem o quê? 20 e poucos? 30. Então, talvez não seja da sua época. Gildemar e eu aqui, nós somos dos 50 para frente, a gente já entende. Mas você fazia graça na frente do seu pai e da sua mãe? Você fazia piada com eles? Por quê? Porque isso é padrão do céu. Honrar pai e mãe. Sim ou não? Agora, o que é que o mundo está vivendo aqui? Entenda bem, crente vivendo aqui na terra. Está ganhando dinheiro fazendo trollagem, piada com o pai, com a mãe, gracinha na internet. Ainda diz assim, eu tenho muitos seguidores, estou monetizando, está ganhando dinheiro fazendo graça com a cara do pai e da mãe. Ou eu estou mentindo? Olha a internet. Existe hoje um povo que está ganhando dinheiro, que estão fazendo, sabe o quê? Piada de crente. Stand-up gospel. E você sabia que tem igreja que contrata esse povo para vir, para contar piada no altar deles, para o povo deles? Aí eu pergunto, você é padrão do céu? Como é que quer ser abençoado? A minha Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo. Nós fomos chamados para fechar a brecha. Não para abrir brecha. Porque o diabo não precisa de porta aberta, ele precisa de brecha. Se tiver brecha, ele entra. E depois que ele entra, ele tem uma tríplice função. Matar, roubar e destruir. Fica de pé comigo que nós vamos orar. Pastor Silas já puxou meu paletó. Eu entendi o horário. Olha o que a Bíblia diz para nós, a importância do padrão do céu. Quem já ouviu falar sobre a história de Caim e Abel? Vocês leram que todos os dois ofertaram? Sim. Por que só a oferta de um foi aceita? Porque só um estava de acordo com o padrão do céu. Você sabia que Deus não aceita nem oferta fora do padrão dele? Deus não aceita, pastor Silas, nem culto fora do padrão dele. Posso vir para a igreja, posso passar minha carteirinha num leitor de código de barra, marcar presença, posso cantar no conjunto, pregar, sou o pregador da noite, eu posso ser o recepcionista, o pessoal da cantina, qualquer função. Mas se não for no padrão de Deus, ele não aceita. Isso é tão sério, a gente conhecer o padrão de Deus, porque senão nós vamos nos cansar e vamos ser ativistas religiosos. Fazer demais, pensando que Deus vai nos retribuir por aquilo que a gente faz pela igreja aqui na terra, pelo reino aqui. Não. Deus vai nos retribuir por sacrifícios. Deus nos retribui por sacrifícios. De que forma? Simples. Se eu deixo algo que é difícil para mim, que às vezes eu até valorizo como sendo qualidades ou coisas que eu prezo na minha vida, mas que aborrecem a Deus, que são padrões humanos, quando eu tiro isso da minha vida, Deus não deixa essa área vazia. Ele vem e acrescenta algo maior e melhor na nossa vida. É assim que Ele trabalha. Por isso, Ele vai deixar escrito para nós assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ele vai dando para nós um norte destas coisas. Então eu vim aqui esta noite com essa missão, dizer para você que o seu projeto de vida de 2026 não pode ter plano B. Precisa ser o plano A. Busca o reino de Deus. E você agora já sabe que o reino de Deus só tem um que governa. Não, ele não divide o governo dele com você. E no reino de Deus a sua vontade não tem valia. Tem que ser a vontade dele. E no reino de Deus não é o meu padrão e nem o seu. Tem que ser o padrão dele. Para buscar o reino, eu preciso saber o que é esse reino. E eu tive aqui com você e falei sobre isso. Então eu quero que isso fique gravado no seu coração. Que isso fique na sua alma, para que você possa viver. Pastor, eu faço sempre a minha vontade. E eu tenho percebido que não está dando certo do jeito que eu gostaria. Algumas coisas funcionam, outras não. Tem coisa que eu dou conta de renunciar, outras não. Foi para você que eu vim falar esta noite e fazer uma pergunta para você. A você que ouviu a palavra e que entende que você precisa viver o plano A, que é Mateus 6,33. Eu quero pedir a você, por gentileza, você que está vivendo alguma enfermidade, eu vou pedir a você que tem algum problema de saúde, se você pode colocar a sua mão no local da enfermidade. Eu vou orar, pedir a Deus para curar, e você depois vai vir testemunhar do milagre de Deus. Eu não vou descer para impor as mãos, nosso horário já extrapolou, eu vou fazer uma oração crendo que Deus vai fazer. Eu, antes de ir para a reunião ministerial, pastor, recebi uma ligação do pastor Wesley, agradecendo pela ministração da palavra lá e dizendo que Deus mudou tudo que estava proposto na igreja, e muitas pessoas testemunhando, e interessante que ele falou que pessoas testemunhando de cura, e não fiz aquela oração por cura, ele falou que a palavra curou. Isso é extraordinário, o poder da palavra, mas Deus está falando comigo aqui para orar para cura. Eu não sei contar os testemunhos mais, não consigo. Eu sei que a condição em que Deus me chamou para o Evangelho me dá paz e coragem, ousadia para ministrar a cura. Porque aquele moço e aquele outro moço sabe que eu fui tirado de um coma onde fui desenganado pela medicina, aqui em Palmas ainda, no dia 18 de junho de 2002, mas naquele coma Deus fala comigo e me fala de algumas coisas que iriam acontecer na minha vida, e eu nunca mais deixei de orar por cura e milagre. Nunca mais, porque eu vivi esse milagre, eu fui curado por Deus. O espírito de morte que veio sobre a minha vida foi afastado pela oração da igreja. Então eu creio no poder da oração. Se você tiver alguma enfermidade, alguma dor e puder colocar a mão sobre o local dessa enfermidade, por gentileza, coloque a sua mão, eu vou orar por você. Senhor Jesus, o Senhor me tirou de um leito hospitalar. O Senhor, Pai, tirou de mim todas as feridas. Os médicos que diziam que teriam sequelas sobre a minha vida, testemunharam do poder sarador que o Senhor tem. Porque eu saí daquele hospital antes do tempo previsto e saí com plena saúde, restaurado, Pai, salvo pelo teu sangue, Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, onde houver uma mão colocada sobre uma região que há enfermidade, a mesma autoridade, Pai, que o Senhor me deu no coma para orar por enfermos, ela está sobre a minha vida hoje, e eu ministro enfermidade, sai no nome poderoso de Jesus. Espírito de doença, eu te dou uma ordem, sai no nome poderoso de Jesus. Espírito que causa dores e doenças, sai. Em nome de Jesus, toda enfermidade, bata em retirada agora. Problema nos rins desta mulher e deste homem, Pai, que é um casal que sofre desta enfermidade. Eu dou uma ordem agora, enfermidade, vá embora no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te guarde e que você tenha um 2026 abençoado
em nome de Jesus.